aquecimento, essa live de aquecimento da nossa segunda semana que estamos iniciando. Para você que chegou aqui agora e não sabe que live de aquecimento é essa, eu me chamo Eduardo Zandonato e aqui o nosso propósito, o nosso objetivo é ajudar contadores a iniciar o teu próprio escritório contábil. E hoje o tema da nossa live é resolvi trazer isso, eu convenci, né, o Vinícius a fazer esse bate-papo com a gente, que é ele compartilhar as galinhas de ovos de ouro dele, como a gente consegue, como que você, contador recém-formado, ou você que já tem o teu escritório, consegue cobrar 3 vezes mais no valor do imposto de renda para essas pessoas que necessitam desse serviço. Por que eu coloco 3 vezes mais? Porque essa pessoa que está aí, que vocês estão vendo junto comigo, ele consegue cobrar muito mais que a média do que as pessoas cobram de imposto de renda. Então, o intuito desse bate-papo aqui é eu conseguir extrair o máximo de informações e técnicas para você saia daqui aplicando. Se você vai começar o seu escritório, que você aplique isso de forma imediata. Então, o que eu sugiro nesse momento? Que você já pegue um papel, uma caneta, que tudo que esse cidadão falar, tudo que o nosso amigo compartilhar com a gente aqui hoje, é recomendável, porque você não vai ter uma outra consultoria gratuita que nem essa para ele compartilhar. Então, Vinícius, todo dia a gente tem um objetivo. Hoje o nosso objetivo é a gente compartilhar o máximo possível para ajudar esses contadores que estão iniciando o teu próprio escritório, como que eles podem, né? Como que eles conseguem cobrar 3 vezes mais, ou seja, como que você consegue cobrar isso? O objetivo é a gente fazer um esboço ali, a gente fazer todo o passo a passo de toda a tua estratégia que você tem por trás disso, para a gente ajudar o maior número de contadores possíveis. Tu tá ainda comigo? Tá me ouvindo? Tá. Beleza, pura. Então, olá. Tô sim, tranquilamente. Primeiro, lhe agradecer pela oportunidade aí da gente bater esse papo. E é igual você falou mesmo, né? Nossa intenção aqui não é mostrar que a gente é diferente de ninguém, não é maior, não é menor, não é superior ou inferior. É simplesmente metodologias que a gente aplica no dia a dia, que a gente vê que dá certo, porque tem resultado, e, consequentemente, a gente quer compartilhar essas experiências para que a gente possa fortalecer ainda E aqui é mais bom o reforçar conjunto isso que no tu todo, falou, né? né? Porque assim, Nossos tudo que a colegas de gente profissão. compartilha aqui Então, o que é coisa acontece? que a gente testa, né? A gente não está falando de teoria aqui, de coisa que, não, eu acho que vai dar certo, eu acho que é assim, não. Tudo que eu testo, tudo que você testa, coisas que eles podem pegar, anotar agora e aplicar, né? Basicamente é isso, né? Não tem nada de teoria, não tem nada de faculdade aqui, que é prática. E, o interessante é porque, segundo o seu convite, era simplesmente para mim falar como é que é o procedimento lá no escritório. É basicamente isso. Então, não é, né, falar, não, normalmente as pessoas fazem assim ou isso. Não, é aquilo que eu vivo, né? Então, o que acontece? Hoje a gente, esse assunto Hoje é específico, ele é você que tratado dentro do faz ou nosso é um departamento, que funcionário é seu que denominado de faz? paralegal, né? E lá tem um responsável e depende, o que acontece? Até o ano retrasado eu fazia 100% de todas as declarações. No ano passado, aí o pessoal, 100% entre aspas, né? A transmissão era 100% realizada por mim, né? O lançamento era por eles e tudo que ficava em dúvida, o fechamento é o que fazia. No ano passado e nesse ano já aumentou muito mais o número, eu acredito que esteja em torno aí mais ou menos de 50%. Eu faço 50% e eles fazem o restante no mesmo procedimento. Aquelas que têm um grau de complexidade um pouco maior sempre é mais comigo. E tem alguns clientes também que têm mais essa preferência comigo, porque eu vou te explicar agora como é que funciona isso daí. O primeiro passo é quando sai a instrução normativa do imposto de renda, eu faço um ofício e comunico todos os clientes. Desde Aqueles que aquele, aí vocês quando já eu falo todos fizeram, os né? clientes, são aqueles nossos clientes que estão no nosso banco de dados PF, pessoa física, e aqueles nossos. Exatamente. E aqueles outros clientes que são de pessoa jurídica, né? Porque ali dentro tem os funcionários, tem os sócios, e a gente comunica também esse pessoal. E aí esse ofício ele é replicado via e-mail, via WhatsApp, e se não conseguir um retorno desse pessoal, que aí normalmente passa a primeira, isso daí normalmente antes de iniciar o prazo, então eu estou falando normalmente no final de fevereiro, ou bem no iníciozinho de março, né? Dia 2, dia 3 no máximo, está todo mundo comunicado.
E aí, aqueles que não conseguiram contato via telefone, ou via WhatsApp ou e-mail, a gente entra em contato via telefone. Então, a nossa intenção é simplesmente comunicar que vai abrir o prazo, ou quando é já no início de fevereiro, de março, que iniciou o prazo. E como, não sei com vocês por aí, mas lá no nosso escritório, dá para contar no dedo de uma única mão quem vai na primeira semana. E aí, isso daí eu Essa acredito que é feito mais ou comunicação, né? menos umas 3, 4 vezes, né? Essa ligação, essa comunicação com o cliente. Então, a gente tem uma planilha e dentro dessa planilha ela é preenchida e eu vou acompanhando, né? E aí todo mundo foi comunicado, foi sim, fulano de tal não consegui falar. E aí de repente eu vejo se eu tenho outro meio de comunicação, tem outro telefone dele, porque normalmente normalmente não, lá no imposto de renda tem 2 campos de telefone. Possa ser que lá só tenha preenchido um, ou possa ser que lá tenha dois e ele tem um terceiro número, entendeu? E aí sempre mas aí a gente comunica 100% dos nossos clientes. E aí eu separo em 2 tipos específicos nesse caso. É, tem os clientes que já nos conhecem, que esse daí é um tratamento muito mais fácil. E aí tem Então, outros você vai clientes que montando a não tua nos base ali de conhecem ainda, né? clientes. É porque Que tu é não indicação começou de outros com a clientes. base de clientes que você tem hoje, imagino eu. Exatamente. É porque muita gente acha, Vinícius, por que eu perguntei Então, isso? É porque tem algumas pessoas que todos os nossos acham clientes que declarados de nós só 2019, fazemos imposto de renda de quem é cliente. Nosso, por exemplo, de empresa, né? Eu tenho a minha base, eu tenho aqui 100 empresas, eu a, tenho. Algumas pessoas acham que nós só fazemos imposto de renda dessas empresas, desses sócios dessas empresas, né? E não. Você surge em clientes, né? Aí, assim, é aquele início, né? Você começa, vai montando uma bola de neve, né? o engraçado que tem clientes PJ que eu declaro, né, peguei a declaração pessoa física, assim como tem clientes pessoa física que eu declaro que se tornaram cliente PJ, abriram uma empresa e hoje estão com a gente lá, entendeu? Então, assim, mas de fato hoje a gente tem uma carteira de cliente que só faz declaração de imposto de renda com a gente, doméstica, ITR, esses daí. Então eu chamaria clientes PF. E aí nesse caso, esses clientes que já nos conhecem, que já trabalham com a gente, é mais fácil esse meio de comunicação, eles sabem como é que é o procedimento. E os que não nos conhecem, eles têm um pouquinho mais de resistência em relação a preço. Né? Por quê? Porque para todo mundo é padrão. A minha declaração é simplesinha, é só preenchimento mesmo do formulário. E aí é onde entra a nossa comunicação em deixar claro para o cliente, no meu Eu acho que é aí que é o entendimento, que grande o ponto, preenchimento né, do cara, que tu formulário faz é de a coisa mais diferente simples que tem, que consegue entendeu? cobrar. Agora, Porque o que muita gente vende? Ah, não, a minha declaração é simplificada, por exemplo, eu aprendi isso contigo. A minha declaração é simplificada, ela é simples, porque tu sabe que tem gente que faz, pelo menos eu conheço gente que faz por R$ 50, por isso que tu sabe que eu não tenho um serviço muito forte de imposto de renda, porque eu via muito isso, a pessoa, R$ 50, aí R$ 50 eu tinha o ano inteiro para acompanhar, só que quando você começa, né, eu acho que é isso que você faz, vender essas coisas, meio que você separa todo, destrincha, né, o que uma pessoa vende completo, entre aspas, porque quando dá malha ela não se responsabiliza ou não acompanha, né, por isso que é barato, porque quando tem essas coisas, eu acho o interessante é que tu separa e detalha cada ponto desse para agregar valor no teu serviço, né. Porque é aquilo, tu conhece o que o cliente não sabe que a gente faz, ele não paga. exatamente, que aí Exatamente. Então, o que que acontece? O cliente ele pensa que o nosso serviço acaba quando entrega para ele a declaração de imposto de renda, né? E aí eu falo para ele que não. O meu trabalho ele pode levar até 8 meses acompanhando sua declaração, né? Ou até mais. Se de repente ele caiu na malha, que já aconteceu o caso e a gente retifica, pode levar muito mais tempo que isso. Ou de repente ele está em malha, a gente vai fazer um processo de antecipação, o prazo inicia somente no ano subsequente. Então é um procedimento onde o cliente não tem conhecimento disso. E quando você passa, aí ele começa a enxergar valor no seu serviço. Se Entendeu? tu se Porque a sente gente já está falando confortável, mais de pode, preço. tranquilo. Porque a gente pode falar aqui o valor que a gente cobra, mais ou menos, como é que é? Então, tá. Normalmente o pessoal pergunta, né? Quanto que está o imposto de renda? E minha resposta é, elas iniciam a partir de 150.
E aí o pessoal, mas por quê? Como assim iniciam? Porque vai depender muito justamente disso que você falou. Um exemplo, nós vamos falar um pouco disso mais na frente, mas só para antecipar aqui. O imposto de renda deu a pagar. Ele tem a opção de ser débito em conta. Se ele não quiser débito em conta, porque tem gente que não opta, eu vou ter que enviar o DARF para ele. E esse envio é cobrado por cotas, entendeu? Dividiu em 8 cotas, a primeira vai junto com a declaração, e sobrou mais 7 cotas para a gente enviar. Então, a gente cobra R$ 10. Então, já aumentou R$ 70, aí era para 220. E interessante que eu vou te perguntar isso, porque mas talvez só a fazer grande débito em maioria que vai conta ver esse que vídeo a gente hoje, não cobra nada depois, por ou isso, qualquer entendeu? hora, né? Se eu publicar esse conteúdo aqui, muita gente acha, mas isso o cliente não paga. Porque a gente tem isso na cabeça, eu não vou cobrar R$ 250 numa declaração, porque isso o cliente não paga. Eu não vou cobrar para imprimir o DARF, porque isso o cliente não paga. Eu não vou cobrar, porque tem isso na nossa cabeça. Aí eu te pergunto, o cliente paga ou não paga? Cara, aí eu vou te falar o seguinte, você como cliente consumidor, se você for lá no Atacadão, quero que se você não souber valor, você chuta mais ou menos. Quanto que custa uma latinha de Sei lá Coca-Cola no que eu não Atacadão tomo ou de refrigerante, Guaraná? mas Qualquer eu acho que deve refrigerante em estar, si. sei lá, R$ 3, eu chuto, não sei. R$ 1, R$ 1,50. Uma água mineral, beleza, uma garrafinha de água, mineral R$ 1. Acredito também que está em torno disso. Se você for R$ 1,50, numa R$ 2. conveniência, você paga quanto? Ou no mercado de quadro, você paga quanto numa garrafinha de água? Não sei, R$ 2,50, Se mais? Eu você não for sei numa se é mais. conveniência, Só sei que se você for numa e boate ou se, numa e se praia você ou num show, é for 5 numa conto uma água, né? boate à noite, uma boate chique, Sim, mas a gente está falando da mesma água, e vai ter gente que vai comprar água de R$ 5, sendo que no atacadão é um. Então é justamente isso. Eu não concorro o preço com quem declara R$ 30, porque tem muito mesmo. E tipo assim, uma coisa bacana que eu falo para o cliente é, primeiro, eu não cobro para ajudar aquele cliente que tenta fazer a declaração, né? Porque para mim eu vejo ele como um cliente potencial. Então, um exemplo. Estou em dúvida, eu estou preenchendo minha declaração. Igual mesmo, hoje um rapaz me perguntou no WhatsApp. Eu vendi um imóvel, como é que eu faço para colocar isso aqui no imposto de renda? Eu falei, não, isso aqui é no ganho de capital, para lá, para ele. Se tiver dúvida no preenchimento, pode me ligar aqui que eu estou à disposição. E eu não cobro nada, nada, nada dele. Entendeu? Não, fulano de tal me cobra R$ 30, você me cobrar 150, tranquilo, sem nenhum problema. O nosso preço, de fato, é esse. Então, entende que eu não entro como concorrente para esse tipo de pessoa. Até porque, no meu entendimento, são serviços diferentes. Eu acredito que o que eu ofereço por porque é R$ 150, aquela outra questão de pessoa não vai valor, oferecer né? por Porque 30, assim, entendeu? tu já Porque entende, eu acho tu já que entende que não as é pessoas pagam compatível. e tu sabe demonstrar de forma clara para o cliente, cabe ele decidir. A mesma coisa que tem. Isso eu reflito muito para as pessoas que eu compartilho conteúdo, para quem eu acompanho. É tudo na vida, cara. Tem gente que vai andar de Uber e tem gente que vai andar de táxi. Vai ter cliente para os dois, né? O que você precisa entender é que sempre tem cliente que vai num restaurante de É, atendimento melhor, onde tem menos gente, tem gente que prioriza, quer ir num restaurante que está priorizando naquele momento o valor. Então, o que nós que estamos prestando serviços contábeis precisamos entender, principalmente de imposto de renda, você tem que entender que aquele que quer o imposto de renda por R$ 30, R$ 50, ele quer aquilo, e não vai mudar a cabeça dele. Agora, tem aquelas pessoas que não sabem que esse valor existe, e se você demonstrar, ele vai fechar. Eu acho que é esse o tipo de cliente que a gente tem que fechar, que a gente tem que mostrar, né? exatamente. É só fazer aqui um comparativo. Assim como eu não tenho interesse em clientes, pessoas jurídicas, que vai me procurar por preço, tipo assim, não, fulano de tal faz minha contabilidade por R$ 500. O que você pode fazer por mim? Entende que é um tipo de perfil que não é vantagem você ter ele, porque quem entra por preço sai por preço. E a pessoa física, a gente trata do mesmo jeito. Quem está interessado em fazer um preenchimento de formulário por R$ 50, não é perfil nosso isso, entendeu? Não, a gente não é que a gente desmerece ele. Lembrando que a nossa intenção aqui não é fazer você pegar a água que você comprou de R$ 1 e vender por 5. Eu ia te É perguntar você agora, como é que entender tu como a formou a gente tua faz esse base de processo, clientes? até Como é que porque esses também clientes no apareceram? começo, Só para a gente, Eduardo, antes a da gente gente. entrar um pouco mais aprofundado, para a pessoa que está aqui nos assistindo entender como que ela pode, né, formar. Ela tem que entender que, lembra que a gente sempre fala time, tem tempo para tudo, né? É a mesma coisa, você não faz hoje, exemplo Uhum. hipotético, O 150 que que clientes no primeiro ano de acontece? declaração. Você vai. Por isso que você falou, quais são os seus clientes? Aqueles que já te conhecem
que já fazem, que confiam no nosso trabalho, e aí você vai sempre tendo. Se você faz alguma ação de publicidade, se você, sei lá, inventa alguma forma de trazer mais clientes, a sua base sempre vai aumentando, né? Hum, A gente, a gente tem uma metodologia seguinte: o cliente que declarou com a gente em 2019 tem que declarar 2020. Entendeu? Por que ele não declararia? Entendeu? Que tipo Ele não assim, vai sair, cara, ele dificilmente ele tá sai. É a mesma com coisa quando você conversa com o 80% de cliente, né? chance de declarar com a gente. Então, esses 20%. Só que se a gente de repente cochilar no ponto que eu falo, se a gente não comunicar o cliente, se a gente não ir atrás do cliente, falar para ele que abriu o prazo, falar para ele que a gente está providenciando documentação via e-mail, eu posso ser que eu abra espaço para outra pessoa ir lá oferecer o produto, entendeu? Então, eu acredito Não dorme que no esse é o ponto. nosso principal Então, o passo um para quem principal está nos ponto. A assistindo gente anotar não, eu é acho que a gente não dá a receita oportunidade dizer para o que vai não abrir, dorme no eu ponto, a dizer, gente ó, não dá disse oportunidade que para vai abrir, automaticamente você já faz um comunicado dizendo, olha, o programa está aberto, aí eu não sei o que, que tem nesse comunicado, o que, que tem nele. Exatamente. Eu faço um resumozinho da instrução normativa. A instrução normativa ela deve ter não sei quantas páginas, de 17, 18 mais ou menos, que ela fala muito, vai falar sobre débito em conta, vai falar das possibilidades de débito em conta, como é que funciona e assim por diante. Então eu faço um resumo, algo meu objetivo, primeiro eu faço uma introdução sobre o que é imposto de renda, a obrigatoriedade disso, e aí eu vou falar isso, isso e isso, eu já peço a documentação necessária ali dentro, e no final também eu finalizo falando, no final finalizo, né? Então eu finalizo falando que as pessoas que não são obrigadas a declarar também não estão impedidas de declarar, entendeu? Então, tipo assim, quem tem interesse em declarar, quiser declarar, é bom para uma atualização cadastral, porque é ruim também. Não é que é ruim, mas imagina só, pessoas que procuram lá no final, no meio do ano, eu queria fazer uma comprovação para o banco. Aí você vai, entendeu? Empurrar uma declaração de Diferente, imposto né? de renda dele fora do prazo para ele levar no banco. Normalmente o banco vai ter um olhar, no meu entendimento, né? Diferente para quem declarou dentro do prazo, é mais ou menos isso. É, e aí, voltando àquela ideia lá. Então, aí eu explico para o cliente como é que funciona mais ou menos do como que funciona o É o processamento do básico, imposto né? de renda. Que É o a arroz com declaração, o feijão. preenchimento do formulário é o passo mais simples que se tem a fazer. É o básico. Que eu julgo o acompanhamento tão importante quanto, ou até mais, do que próprio o preenchimento. E aí eu vou conversar com o cliente sobre isso. E aí, possivelmente, ele vai se sentir confortável em relação a isso e vai se dispor a pagar o preço. E aí eu garanto que se ele pagar o preço no primeiro ano, no segundo ano, possivelmente ele paga de novo. Justamente porque aí, seguindo aqui o fluxo, né, a gente tem um processo que hoje eu acho que é muito bacana em relação a esse posicionamento. Então, a gente pegou uma declaração para fazer, então o pessoal ali, o Uhum. preenchimento ali daquela parte ali do cliente ali, que fica endereço, telefone, é uma parte que a gente julga assim primordial, porque é ali que eu coloco ele dentro do nosso banco de dados. E aí eu vou falar sobre despesas. É muito comum acontecer sempre pegar alguma coisinha que não pode estar ali na minha declaração. Como, por exemplo, pensão não oficiais. Eu separei de minha ex-mulher e eu pago X valor para o meu filho Então, que só para tem entender, decisão você, por exemplo, o judicial? primeiro Não, não cliente que tem. É só entrou, é um primeiro valorzinho ano que eu você já pago faz mesmo. tipo uma Isso pré-análise da anterior ou você, como é que é? Ah, tá. Então ali, por exemplo, já nesse é porque ponto que na eu quero realidade é entender, a você já base, a demonstra um declaração valor que anterior que você vai está servir como base não só para. repetindo os dados do ano anterior, você já está fazendo tipo uma pré-análise, né? Ou seja, imagine, se ele está fazendo uma coisa errada toda a vida e já É, que ele resolveu te contratar, você já faz essa análise para é, ele. Já muda a sua percepção com o cliente, né? exatamente, porque na grande maioria eles sabem que estão ali procedimento que não eram para estar ali e às vezes de fato eles não sabem, como por exemplo, eu crio meu neto está com meu dependente. Se você não tem a guarda, uma decisão judicial, ele não tem que estar ali. Isso daí pode trazer muitos problemas. E aí um exemplo, é o que eu falo, né? A gente sempre prioriza colocar o que de fato pode, porque quem já passou por um processo de realização sabe que é uma Sem despesa, esqueminha, né? assim, é um Fazendo, prejuízo que o cliente pode demonstrando ter muito valor, maior do que aumentando a ele querer restituição, mas sem colocar esquema, sendo contador de verdade mesmo. outra, outra coisa.
importantíssimo. Outra coisa importantíssima, assim, cara, assim, eu acho que é primordial para quem está começando não querer entrar nessa onda do cliente. Porque, cara, imagina, uma vez, parece brincadeira, mas uma vez aconteceu comigo, a gente estava na casa de um amigo e o amigo falou, vó, declara com o Vinícius, não sei o quê. Aí ela falou assim para ele, né? Não, meu filho, não posso ser meu contador, não. Eu mando só meus informes de rendimento para ele e lá mesmo ele coloca as despesas que precisa para mim não pagar imposto. Entende como que ela vê esse contador? E eu não quero ser visto desse jeito. Então Isso imagina assim, ah é não, manda construir pro a meu contador que casa ele dá o eu jeitinho falo, é dele. construir é a Entende que mesma isso coisa que daí é uma começar um escritório responsabilidade que no você esquema. assume, É cara, você assim. construir a sua casa em alicerce de papel. Uma hora ela vai cair e o problema é que os clientes só vão te enxergar desse jeito. Se uma pessoa perguntar de repente, ah não, eu preciso de um contador bom para resolver, de repente ele nem vai te indicar. Por quê? Porque ele não te vê como um profissional bom, ele te vê como um cara que dá um jeitinho, né? Só que aí é onde você vai selecionando seus clientes, entendeu? Porque um exemplo, quando a gente começa com um escritório, a gente pega qualquer tipo de cliente PJ. Normalmente é isso, a gente não escolhe cliente. Mas quando chega em determinado momento, você vai ver, né, aquele cliente que é ruim de se trabalhar, você não faz questão de estar com ele. E na pessoa física é o mesmo procedimento. Você vê clientes que vão te manchar a sua imagem ou trazer algo negativo para você, você não faz questão dele, entendeu? Então ali eu falo, ó, isso daqui não pode, e aí, cara, não, eu não sabia isso e isso. Essa despesa aqui, quem que é fulano de tal? É minha filha, mas foi eu que paguei. Mas se ela não for dependente dele na declaração, a gente não pode fazer essa dedução, que também é muito comum. Então ali eu já mostro para ele ali várias coisas, e aí ele já começa a perceber algo diferente. Né? E aí a gente finalizou a declaração do imposto de renda dele, e aí entra aquela questão. Se deu imposto a pagar, ele tem a opção de fazer o débito em Só para eu conta. Se entender ele que não também para mim fizer, não eu vou ficou claro cobrar aqui, por por aquele exemplo, o envio cliente que das não quer cotas o para ele. acompanhamento, você vende só a transmissão? Ou não? O cliente é obrigatório você só faz se você acompanhar. Não, é um exemplo, né? Não Então, por tem exemplo, como eu porque você separar uma coisa da sabe, outra. O não meu preciso nem eu processo dizer aqui, talvez completo, essas pessoas eu que vão cobro nos esse assistir, valor você aqui. sabe que as declarações de 30, R$ 50 não tem acompanhamento. Eles não dizem isso, mas não tem, né? É a mesma coisa que aquele escritório que cobra R$ 200 de contabilidade. Nós sabemos aqui, entre eu e você só, que eles não fazem contabilidade, né? Mesma coisa o imposto de renda de 30. Então, mas é Entendi. justamente aquele negócio, né? Não é interesse meu ter esse tipo de cliente, entendeu? Porque tem que ser compatível aquilo que eu quero vender com aquilo que meu cliente quer comprar. Se não for compatível, não casa. Então, exemplo, não adianta eu querer vender para ele um produto de 150 Ou ele reais, sendo que paga ele só muito quer mais caro, que é o que declaração. acontece E se der comigo aqui, né? problema, Já ele recebi resolve vários para lá, orçamentos. entendeu? Então, O um cara exemplo, vai lá, entende que não faz é o. bacana um negócio desse? Geralmente é assim, é o cara que trabalha dentro da empresa dele, que não sabe de nada, ele só sabe preencher rendimento tributável, fonte pagadora. Aí quando dá pepino, aí ele vai no contador, aí fica muito mais claro para ele. Sim, sim, ficou Aí claro para um mim. outro fator aqui, né, ficou claro em relação para ti isso daí? Tá. Aí deu imposto a pagar. Poxa, Vinícius, só divide em 8 cotas? Sim, mas podemos fazer um parcelamento simplificado. Se você não tiver condições, só que isso daí não é bom para você, porque de repente vai acumular com o ano seguinte e assim por diante. Não, mas foi só porque ele teve de repente uma renda extra e deu um imposto um pouquinho maior. A gente faz um parcelamento simplificado e a gente cobra por isso, obviamente, entendeu? Então já é outro serviço. Um parcelamento simplificado normalmente é em torno de 150 Então, a por 250 exemplo, a segunda reais, ação que normalmente ele em torno pode disso. fazer, Então aí já a de declaração, imediato, isso é o daí quê? já vai lá para Começar a a demonstrar para ele, canetazinha, olha, né? ou você faz débito em conta, ou eu vou te cobrar tantos reais para enviar a guia. Seria isso. Ah, Exatamente. Mas na realidade é o seguinte, né? Só que eu não falo desse jeito. Um exemplo, Eduardo, seu imposto deu R$ 800 aqui, R$ 800. Você tem interesse em dividir em cotas ou você pretende pagar à vista? Ah, não, Vinícius, eu pretendo pagar à vista, tranquilo. Ah, não, Vinícius, eu tenho interesse em dividir. Pode dividir até em quantas? Até 8. Beleza. Aqui, débito em conta. Você tem alguma conta disponível para a gente fazer aqui? Nossa, eu preferia que você me enviasse. Tem como você fazer isso?
Tem sim, tranquilamente, só que a gente cobra por esse serviço. Para você, algum problema? Quanto que você cobra? A gente cobra Então, R$ só 10 isso por já guia. aumentou R$ 70 Não, o valor não, da pode declaração. fazer. A 7 guias daria R$ 70. 70. Ah, não, eu quero que divida para mim em 3 guias. A gente vai dividir em 3 cotas para ele e assim por diante. Ah, não, Vinícius, mas aí tá caro demais. Olha, você também consegue emitir essa guia no site da Receita Federal e eu te ensino passo a passo. Só que o cliente normalmente não vai querer, porque o que que acontece? Se eu pego isso daqui para a gente assumir essa Você responsabilidade está e a gente não assumindo um envia pepino essa que não é cota para seu. ele, como é que fica? Entende? Que tipo assim, gerar fora do prazo, paga multa. E sem falar também que eu estou ocupando minha equipe com isso. Então, isso precisa ser cobrado, entende? Que aí é um exemplo. Às vezes a gente... aí um exemplo. Você vai me falar, mas a gente também já envia essas cotas, mas não cobra. Então, entende que às vezes a gente consegue colocar valor onde não tem. Por que que você vai pegar um serviço a mais, né, enviar para o cliente parcela, sendo que tem a opção de débito em conta. Então, é a opção dele. Se é opcional para ele, ele tem que se dispor a Entendi. pagar por aquele serviço que não faria parte daquele conjunto. Entendeu? E aí, se for um parcelamento simplificado, mesmo posicionamento. Parcelamento simplificado é débito em conta. Se ele quiser que a gente envia para ele, a gente cobra anual o envio, né? Então, um exemplo, falta 6 meses para acabar o ano. A gente cobra aquele mês lá, em janeiro a gente entra em contato com ele também, que se ele quiser mais 12 parcelas, vai pagar mais R$ 120 para nós e assim por diante. Então, chegou lá, X valor, a declaração de imposto de renda, mais... Aí um exemplo, Eduardo, só para falar aqui. Eu tenho que cobrar então R$ 150? Não, estou falando o valor que eu cobro. Então eu posso fazer esse mesmo sistema aí cobrando R$ 80, sem nenhum problema. E envio da guia eu vou cobrar R$ 2 por guia. Você já está acostumando o seu cliente a efetuar isso. Ano que vem, de repente, eu aumento para 3, para 5 e assim por diante. Entende? Que a gente vai tomando força e a gente vai acostumando o nosso cliente Do a jeito que é o fazer, que a gente está... trabalhar Aí da sim, maneira que a gente deseja. cabe a Entendeu? quem está começando, mas assim, que a questão é ter a mentalidade, né? Tanto que você pode aumentar, tanto que você pode agregar mais no seu imposto de renda. É claro, não estou começando, começa R$ 80, R$ 100, R$ 120, demonstra o valor, mas entendendo que o imposto de renda é uma base, né, cara? Se você tem, igual você falou, se você já tem 50 impostos de renda, a meta sua é que pelo menos esses 50 já façam. Imagine, entra mais 20 impostos de renda. E assim, agora, você consegue medir É, assim, se é muita gente ou é pouca que te indica para e mais pessoas, ou seja, e vai fazendo aquele efeito bola de neve que a gente tem no imposto de renda? não, indicação, sim. Assim, nem todos a gente fecha, né? Justamente por conta de preço. Mas temos sim várias indicações, o pessoal nos procura, fulano de tal me indicou para fazer declaração de imposto de renda, quanto é que você cobra? E normalmente, né, R$ 150, inicia a partir de R$ 150. Por que que eu falo inicia também? Porque é um exemplo, não é todo mundo que é R$ 150. Porque, às vezes, o empresário, fazendo um comparativo com a pessoa jurídica, eu emito 10 notas por mês a R$ 1.000, dá R$ 10.000 de faturamento, quanto é que você me cobra? Um exemplo aqui, R$ 1.000. Aí, agora eu aumentei meu faturamento para 100 mil. Vinícius, vai continuar as 10 notas, só que agora as notas passaram a ser R$ 10.000. O seu trabalho não aumentou em nada em quantidade, meu extrato bancário continua a mesma coisa, mas esse valor aí, na minha opinião, a gente enxerga Não como aumentou o uma trabalho, mas não aumentou a responsabilidade que responsabilidade, né? temos em cima disso. Então, é assim, a minha equipe gerar um fiscal a responsabilidade. Então, é a mesma coisa do imposto de renda, né? Quem recebe até X valor é R$ 150. Não adianta, acabou que chega lá recebendo R$ 500 mil por Mas mês, se eu não você não vou explicar para o partir do preço cara, né, o de valor, 150 o que, reais. que é Aí isso, já a tem uma outra responsabilidade, o cara tabela vai de achar preço, simplesmente que entendeu? você quer Então, ganhar porque ele ganha mais. não, mas um exemplo, e de fato praticamente é isso, entendeu? Por quê? Porque a minha responsabilidade em cima daquela declaração é bem maior. Um exemplo, um cara ele tem, igual lá, tem cliente nosso que tem de imposto retido R$ 90.000. Então, imagine só, uma empresa faturou R$ 500.000, vamos comparar com uma empresa, faturou R$ 500.000 no ano, ou no mês, no período X, teve R$ 90.000 de imposto retido na fonte, e agora a gente tem que fazer essa apuração. Quanto é que tu cobraria? Vai ser igual a uma empresa que faturou R$ 1.000 e tem R$ 10 de imposto retido? Quer ver um comparativo com isso? Só para você ter uma ideia. Já pagou um DARF de R$ 10 ou um boletozinho de R$ 10? Você paga um boleto de R$ 10, você nem presta muita atenção, já confirma. Paga um boleto de 10 mil. Você passa. Não é só uma vez que você olha, ou de repente de 1.000.
Né? Não é só uma vez que você confere os dados, não. Você olha, reolha e olha de novo, confere, risca com caneta para saber, para não pagar um boleto muito É grande isso que eu falo, né, cara? Tem muita de gente ser que uma boa briga, conferência. tem Então, muito desse contador que procedimento, a responsabilidade a gente entrega em manda cima de uma mensagem, declaração. briga com isso aí, você manda não sei com quem, briga, tu sabe que defende muito isso. Tabelamento, não existe tabelamento, gente. Cada um tem um custo, cada um tem uma particularidade, cada empresa é de um jeito, cada imposto de renda é de um jeito. Tem como você dizer, é R$ 200 de imposto de renda para todo mundo. E o cara que tem 10 fontes de renda e ganha 1 milhão vai pagar os mesmos que o cara é funcionário público, tem uma fonte de renda e ganha R$ 50 mil por ano. Tá vendo que não bate isso, não é lógico, é isso, né? Na minha opinião, a gente tem como falar de preço sem falar de custo. Então, se nosso custo não é o mesmo, porque um É, exemplo, de repente, o que eles, se fosse possível padronizar, seria a margem de lucro. Ah, todo mundo aplica 20% de imagine lucro. também que o Ah, povo fala seria assim, possível, né? mas não tem Ah, como. contador Então, tem isso que ter daí eu acho tabelamento. que Imagine se todos os profissionais liberais não tivessem caberia no. preço fixo, onde que entraria a qualidade? Por que o meu serviço eu ia querer fazer melhor que o seu, sendo que eu recebo a mesma coisa? É um trem Isso que daí, não tem lógica, não funciona isso. É. mas aí, eu acho que isso daí favorecia os fortes, né? Quanto maior eu ser, um exemplo, vamos pegar mesmo o preço da Coca-Cola lá, o da água. Se toda a água fosse vendida a R$ 6, né, imagina os fracos, como é que ia fazer? Tu ia comprar uma água de R$ 5 na esquina da tua casa, num botequinho que não tem ar-condicionado, não tem um local para tu sentar. Agora, se for lá na praia, num ambiente bacana, com ar-condicionado, cercado de garçom, Não basta faz você sentido, levantar a né? Não mão, o faz cara sentido. leva, aí é compatível. Então, entende que eu acho que em relação a isso, não faz sentido. Sim. Aí, beleza. Em relação ao procedimento, eu acho que eu parei no parcelamento simplificado, né? E o que acontece? A gente finalizou a declaração ali, eu já aproveito para quê? Eu já tenho a declaração dele do ano passado, eu já gero a código de acesso e eu entro na Receita Federal e verifico a situação fiscal dele. Para mim verificar duas coisas. Uma, se ele, isso daí se não for nosso cliente, né? E se for também a gente faz esse acompanhamento, mas não necessariamente na declaração. Uma, se ele tem pendências lá no ECAC, seja ela financeira ou não, ele tem de repente um interno que não declarou, ou ele tem impostos em aberto, isso daí a gente já também vende outro serviço. Ah, eu vi aqui que você tem um imposto ano passado que não foi pago. Ah, você tem um imóvel rural aqui que não declarou. Ah, as guias do seu empregado Na doméstico não verdade, foi é pago. tipo E aí aquela eu já história que o vendo cara vai para ele comprar um ali outro parafuso e serviço, sai com um se avião. for o caso, né? Ah, O cara não. foi lá para fazer imposto de renda de R$ 50. Então, mas aí um exemplo. Mas é mais ou menos isso, porque um exemplo, ele tem uma dívida lá. Cara, isso aqui você consegue fazer um parcelamento simplificado, você divide em até 60 vezes. Imagina só, você ter seus. Ah, não, Vinícius, olha, agora eu não consigo por causa disso, mas no mês que vem eu organizo isso daqui. Beleza, eu já passo pro pessoal lá, ó, mês que vem entrar em contato com esse cliente aqui, o telefone dele é esse, que ele tem interesse em fazer parcelamento. E o mês que vem o pessoal vai ligar. Ah, tem interesse? Não, olha, ficou pro mês que vem. Eu entendo que, tipo assim, por mais que não pegue aquele serviço, mas o cara consegue Sim, enxergar entendi que tem perfeitamente. algo diferente Na acontecendo. verdade, o imposto de renda em si Entendeu? é um mero E um terço da parte, um quinto do serviço que a gente pode vender e que isso é interessante a gente compartilhar. Que, por exemplo, por isso que eu te trouxe aqui, por isso que eu falei, não, Vinícius, o vamos bater esse preenchimento. bate-papo, porque nem para mim isso é óbvio ainda. Para muita gente isso não é óbvio, mas para você que faz isso todo dia, todo ano especificamente, é uma forma que você tem de duplicar, triplicar, ou 4 vezes mais o valor que você poderia ganhar. A mesma coisa de você ir na loja, né? Você entra numa loja comprando. Mesmo quando você vai numa loja comprar um material elétrico, você vai fazer a emenda de um fio lá, instalar uma tomada. O bom vendedor ele já te vende se você tem a fita isolante, se você já tem um alicate, se você já tem a chave para abrir a tomada. É isso, né, cara? Por isso que isso é importante as pessoas anotarem e ver que existe uma probabilidade gigante aí, né, de você. Não é só vender imposto de renda. Olha o tanto de coisa. A gente já falou de fazer imposto de renda, a gente já falou de fazer parcelamento, a gente já falou possibilidade de ganhar dinheiro. Ganhar não, né? Dar ele a opção ou débito em conta, ou então emitir a guia e fazer um adicional por isso. Agora você já está me dizendo que você já vai consultar a situação fiscal do cara e se tiver pendência, você já vai vender para ele um outro serviço.
E aí, lembrando o seguinte, né? Que, tipo assim, se ele vender um imóvel, ao ganho de capital, a gente também já cobra por isso, né? Que você não vai dar baixa no imóvel ali sem fazer o GCAP dele, por mais que ele não tenha um ganho de capital, mas você Já vai tem o tirar isso daí ITR, e né? exportar. Ah, se ele é produtor rural, você já é um outro tipo de declaração. Então, tipo assim, que não ele e o próprio preenchimento do formuláriozinho também diferencia, né? Porque ele vai ter atividade rural ali e é outro valor que a gente cobra, né? Imagina, o cara. Então é isso daí, a base mais ou menos é isso. Finalizamos aqui o preenchimento. Aí eu ia passar para uma outra parte aqui. Outra coisa que a gente faz, o envio dessa declaração por e-mail. Então eu só não entrego para ele, mas eu também mando o e-mail para ele ter acesso dele, para evitar lá em julho ele vir esse e-mail imposto de renda. Então eu falo, foi enviado no e-mail, né? Até para ficar fácil isso daí, ele sempre tem no e-mail. E aí a gente entra com Até 1 hora o acompanhamento disso Instagram daí corta a agora. gente. Até Eu não uma sei hora a gente quanto vai. tempo de live tu separou, mas eu acho que já tem um punhado de tempo. Então, beleza, porque E assim, aqui também só entra um complementando, quem procedimento está assim que aqui eu com a acho assim gente é que porque está é interessado. Ninguém está fundamental aqui para a 8 gente horas, podia estar conseguir vendo fazer novela, esse Jornal cliente. Nacional. Aqui nós estamos só com os Forbes. Aí, Eduardo, essa parte aqui que eu vou entrar é uma parte assim que eu Ó, acho que pessoal, faz o meu anota o que cliente faz o seu virar cliente virar cliente cliente no no ano próximo ano. Você não seguinte, perde ele no que é o primeiro. acompanhamento. Aí entraria o quê? Primeiro, né, o envio da declaração por e-mail, o cara já sabe assim que, porque tem contador, cara, que tem, eu acho que tem medo de passar a declaração para o cliente procurar outro cliente, outro contador depois, né? E eu passo para ele até o arquivo, cara, para ele, se ele quiser. Igual já aconteceu, o cara vai mudar de contador, cara, a gente é colega de profissão, tem alguma coisa que não tá dando certo comigo, seja preço, seja a minha metodologia de trabalho, eu passo para ele, tem muito imóvel, cara, eu mando o arquivo aqui, o cara já importa lá e arrocha, sem nenhum problema. E aí o acompanhamento dela. Hoje, o acompanhamento ele pode ser manual, né? E aí a galera pode fazer isso daí por uma planilha, dependendo do número de clientes que você quiser, isso daí é tranquilo. Mas a gente também pode fazer isso daí de forma Pode robótica, falar aí de né? carro, Existem conferir, né? Que você usa sistemas, ainda. no caso a gente utiliza aqui um, que é o chamado conferir, a gente usa o conferir. Isso daí é uma mão na roda, porque você cadastra, você pode portar do Excel a pasta com código lá do ECAC, a senha, e aí ele processa. Deu pendência, ele manda por e-mail a pendência. A declaração está em pendência. A declaração foi processada, a declaração é processada. Por quê? Porque imagina só você ligar para o seu cliente, olha, sua declaração está com E te pendência ligar por conta atrás, né? disso, disso, disso. É bem melhor do que chegar no mês 10, o cliente não receber imposto de renda, a restituição dele. Vinícius, eu nunca recebi, ou pior, fui na Receita e minha declaração está com pendência. Então, isso daí não pode acontecer. É você que tem que comunicar ao cliente, olha, conta aqui que você recebeu um valor X e você não me passou. E confere, nossa, Vinícius, realmente esqueci, isso daí foi um Então, só período para que eu o trabalhei em pessoal tal anotar. lugar, ou isso daqui Passo um foi para não aquilo, perder o entendeu? E assim cliente por é diante. ele tem que saber a Outra atualização coisa que por tem você, demais não por é a Receita, por outro contador que pesquisou, ou pior ainda, chegou em dezembro e não recebeu o imposto de renda, né? Porque isso daí, lembrando que eu cobro por isso, então eu tenho que fazer isso, entendeu? Então é isso que a gente está falando. Poxa, se você quer vender um serviço de qualidade, ou você quer melhorar o preço do seu imposto de renda, você pode procurar metodologias E não onde fazer. E te são ações ajuda, te simples agrega valor que nisso fazem daí, diferença, né? Tu entendeu? faz Então isso também só não para faz até para sentido mim mesmo, para você eu saber. Tu cobrar faz por isso uma isso vez no e mês, não tu faz isso prestar isso daí. uma vez por mês. Uma vez por mês. Lembrando que, um exemplo, lembrando que eu vou dando baixa naquelas que foram processadas. Então, um exemplo, iniciei o mês com 10 declarações, duas foram processadas, no mês seguinte só me restaram 8. Mais duas foram processadas esse mês, no próximo mês só me restaram 6, e assim por diante. E aí a De gente comunica o voltar. cliente e aí ela entra em fila de restituição, né? Em fila de restituição é muito difícil acontecer apesar que a Receita tem 5 anos, a Receita tem 5 anos para qualquer momento colocar aquela declaração em malha. Mas se ela não passar ali, mas apesar que o sistema nos mostra, né? Mas aí o fulano de tal que não tem um sistema, ele ia verificar isso aí só no próximo ano, que já eu acredito que já é alguma coisa.
Aí o que acontece? Só uma dúvida Então que eu a fiquei aqui declaração também, está em porque eu não malha, faço e isso. É o aí que você chegou em falou. malha, ou é Quando está retificar por em algum fila de equívoco, restituição, tem ou uma é época que ela providenciar sai a data já, antecipação malha né? Quando que vai débito. receber? Você avisa, antecipa? Só, só Ah, não, entendi. a gente quer implantar isso. Só que aí o Mas ruim corre disso é risco, por porque eu exemplo, de teria o que cara, a acompanhar Receita as dizer 10 lá, dia declarações. No 15 mês seguinte eu e por algum acompanharia as motivo 10. isso Ah, aí eu só ia parar não cair dia eu paro de 15? acompanhar com ela quando ela foi processar. Não, o que que acontece? Não, por isso que a gente deixa para fazer, o que que acontece? Quando a declaração ela é processada pela Receita Federal, ou ela vai dar malha, ou ela vai para quem tem possibilidade, né, de malha. Ou ela vai dar malha, ou ela, se ela tem imposto a pagar, finalizou ali o processamento, vai ser só o envio das cotas, o pagamento das cotas. Se der imposto a restituir, ela pode ir para a fila de restituição. E nessa fila de restituição, aqui, Avisar, né? se ela Pra... entrar em fila de restituição, a gente já não faz mais acompanhamento dela, apesar que eu queria, para quando o dinheiro caísse na conta, ou fosse cair na conta, avisar o cliente. Só que aí já entra outro trabalho para a equipe, né? E a gente quer implantar isso daí também. E aí o que acontece? E aí você está comunicando o cliente, fazendo esse acompanhamento daí. Deu malha, se for pendência por falha de preenchimento ou qualquer procedimento assim, é tranquilo, a gente retifica e não cobra. Ah, mas existe cliente que sabe que vai dar É malha. porque é Ah, problema Vinícius, um dele, né? exemplo. Cara, eu tenho um informe de rendimento em tal lugar e não organizei ele. Não vai dar tempo, pode fazer isso e depois a gente retifica. Essa retificação é cobrada. Né? Até porque, imagina, o cara sabe que tem. É. E aí, a antecipação de malha. Aí também a gente cobra, né? Desde que eu que vou lá na Receita, até eu dou opção para o cliente, eu explico para ele como é que é o procedimento, mas nunca o cliente cai lá. Eles morrem de medo, não sei porquê. Então, eles passam a procuração, a gente providencia a documentação e faz a entrega disso daí. Até porque, um exemplo, né? É com agendamento, eu vou na Receita, passo um período lá, faço esse procedimento. Isso aí também é cobrado. E aí fechou essa parte aí de processamento, né? É, e aí e a outra coisa bacana que sempre normalmente tem é débito, compensação malha débito. Normalmente quando é débito, né, ou quando dá malha, malha débito, que é aquela malha quando o caboclo tem algum valor em aberto lá. E essa compensação, existe possibilidade dele. Ah, eu tenho um DARF lá de R$ 50. Se eu for emitir esse DARF também, eu cobro para ele, né? Ou eu posso compensar. E aí eu também cobro, ou não dou desconto na declaração. Ah, a declaração dele ficou, sei lá, 250. Ah, não, então eu faço essa compensação aqui, não cobraria ela. E aí o cliente, a gente sempre se organiza, entendeu? Então, de repente, é um meio de eu não dar desconto, é eu Acompanhou a fazer um declaração serviço e para foi ele ali processada, está em fila de e restituição e equilibrar as recebeu. contas ali E para aí, ele, o que que tu entendeu? Mais ou faz? menos isso. E aí, Ele recebeu. sempre a gente envia no finalizou essa declaração, que nem eu lhe falei, envio por e-mail. Ele recebeu, ali finalizou o nosso imposto de renda, finalizou ali. Então, aí finaliza o nosso imposto de renda. Se a declaração dele está em processamento e ficou em processamento aí 3 meses, é 3 meses acompanhando ela, entendeu? Essa parada de Ah, o e-mail cliente padrão, né? Por dividiu em exemplo, o 8 e-mail cotas, 8 principal, meses eu acompanhando isso daí. proposta, tipo, o que que você E, usa, e tudo isso outra é coisa que eu interessante acho bem porque você bacana formula uma também é a única gente ter vez um e e-mail vai só padrão, ou replicando, uma né? mensagem padrão, você enviar pelo WhatsApp, você. Primeiro, a gente agradece o cliente pela oportunidade de declarar mais um ano, cuidar da sua declaração, né? Agradecendo pela confiança, parará. Então, isso daí eu acho que a gente acaba personalizando as São coisas vários, e acaba agregando mais vários, valor para o cliente, entendeu? E tudo, na minha opinião, né? Não é tipo assim, Vinícius, o que que você faz para cobrar um é, pouco a como mais? é que é o nome daquele Não é troço? uma única coisa, Nem são sei, várias coisinhas que tudo. PABX, Ah, parece, sei lá. por exemplo, eu não sei como é que chama aquela secretária eletrônica que você liga e tem aquela musiquinha quando vai transferir. Ah,
E sabe o que que é interessante? É igual Mas quando eu falo para os meus aí, alunos o um seguinte, exemplo, quando gente, chega no você tem imposto que de ter um renda, e-mail toca aquela profissional. Aí a musiquinha pessoa lá no vira para mim, escritório. Então, entende? Que, será, tipo assim, Eduardo? você prepara, Um o cliente liga lá, trenzinho vai desse passar para tamanhozinho mim, vai já fazer tá diferença? lá, Vai, cara, negócio faça que faz, eu sei que parará. vai. Porque a gente fica caçando diferente, a propaganda de marketing diferente, o escambau diferente. E são pequenas, olha quantas pequenas ações a gente trouxe aqui hoje. E são pequenas ações que não é loró, tá? Não, faz isso, que pode ser que você tenha resultado. Não. É coisa que tu faz e tu tem resultado. Uma música lá que toca no teu interfone, um e-mail, uma mensagem que você manda antes pro cara quando abriu, porque senão o cara não dá margem para ele procurar outro, procurar um amigo, ou trocar, você já tá ali. Você faz o acompanhamento que é para quê? Para o cara sentir, né, que você está se preocupado com o imposto de renda dele. Porque o que, que o pessoal que tu sabe que a Receita cada vez mais, né, quer que o próprio contribuinte faça seu imposto de renda. Mas vai ter aquele contribuinte que não vai querer contratar um contador. E vai ter aquele que quer o que ele quer, isso que você está passando, isso que o contador precisa passar. Segurança, né? Segurança, principalmente na informação, segurança que o imposto de renda dele está sendo feito por um profissional e vai ter cliente que vai pagar. Sempre tem. E aí é tudo vinculado uma coisa com a outra. Um exemplo. Se você cobrar, um exemplo, R$ 30 no preenchimento do imposto de renda, e se esse mesmo cliente for fazer uma declaração de imposto de renda, uma declaração de ITR contigo, dificilmente ele vai querer te pagar R$ 120, R$ 150. Entende? Que ele vai querer te pagar R$ 30. Se ele for abrir uma empresa contigo, ele não vai querer pagar um valor muito alto, ele vai querer pagar um valor bem baixo. Então, entende que, tipo assim, poxa, meus clientes estão me pagando. Então, é justamente você talvez não estar mostrando o devido valor que tem esses negócios. E aí, o que acontece? Normalmente a gente sempre Cada fala, um né? No define seu começo é mais preço. difícil, sabe? No Cada um começo eu define queria seu ver valor. falar assim, Igual que a gente eu falou no acho início, lá que nem sei qual live a foi. nossa intenção Tem aqui, que tempo, nem eu falei no necessidade, de começo, não é repente, a gente por colocar exemplo, tu preço no faz serviço exemplo alheio. hipotético, É a tá? gente, 100 no imposto de meu renda, caso, 200 imposto de renda, tem gente que está é, começando. é, Agora é a gente imagine, se mostrar. você está começando agora, você começar com 10 imposto de renda, 15 imposto de renda, 20 imposto de renda, tudo é tempo, tudo é time, né, cara? Não adianta. Aqui a gente está te dando, se você anotou desde o início dessa live, são mecanismos independentes. Se você começou com R$ 80, você vai ter a possibilidade de cobrar o DARF, agora você falou, cobra R$ 2, R$ 3, você vai ter a possibilidade de fazer o parcelamento. Quanto o Vinícius cobra? Um exemplo, para 150, 300, 500, cobra 150, cobra 200, algo que você já vai ter nessa, a gente chama de esteira de produto, né? Você vai tendo várias pequenas coisas para as pessoas. Então, independente do valor que você vai definir, aqui a gente não está para passar valor, a gente está te passar a oportunidade que você pode, aonde você pode cobrar, que a grande maioria dos contadores não enxergam isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou muito forte de imposto de renda. Então, você tem a possibilidade de fazer isso. O valor, qual o valor? O valor é você que vai definir, conforme o seu custo, aonde você está, se você tem 50 impostos de renda, se você tem 1.000 impostos de renda, é você que vai definir. Não tem como a gente definir para você que valor. Estou errado nisso ou estou viajando na maionese? É isso. É o que a gente, na minha intenção, na realidade, aqui, foi só te passar como que hoje eu trabalho, né? A ideia, e que está dando certo. E que eu acho que são procedimentos que são importantes, são bacanas, entendeu? E outra coisa, as coisas O foram caminho das 100 acontecendo, a pedras é gente esse, não, né? não Pô, iniciou quem dera a assim. gente tivesse E quem tido dera que se a eu tivesse oportunidade de ver cada live dessa. pessoas interessadas e falar o seguinte, olha, por aqui que é o caminho certo, faz isso daqui que é melhor. Então, mas não. Normalmente é você que vai aqui. Porque uma coisa Se não, que tem eu, assim, algo. Principalmente o Se meu tu irmão, fez meu 100 e só sócio, ele botou sempre falava, 50, cara, tem algo para você repensar no teu se a gente negócio. declarou 100 pessoas esse ano, Aonde no que eu tô mínimo, errando? Tô no errando no mínimo, retorno, é 100 tô pessoas no ano errando na que vem. Não faz sentido eu abordagem, declarar o cliente 100, não vê o caiu para valor do meu 90. serviço. Pode ser, estou cobrando muito fora da minha realidade. Por exemplo, também não adianta. Exatamente. Então, a O ideia valor justamente que é tem essa. por média com esse tipo de valor é 150, R$ 200, estou cobrando R$ 500, por exemplo, algo que foge muito não é do padrão, mas do consenso, né, do que a pessoa também quer pagar. Acho que tudo isso você tem que repensar, né, no teu negócio.
E o que, basicamente, se a pessoa anotou tudo isso que você falou, é sucesso. Exatamente, exatamente. Eduardo, eu acredito que sim, né? Porque, assim, as coisas aqui deram certo, né? Estão dando certo. Então, e a gente não faz nada fora do que foi passado aqui, né? Então, assim, Não, existe, obviamente, outros valores a ser cobrado, existe outros serviços que são realizados, mas eu acho que, para aqui é o inicialmente, fundamento, igual, né? O tipo que, que assim, você faz de declaração de forma espólio, prática eu para acho que não é aumentar o o caso valor de do a gente imposto de falar renda? E se sobre, você fizer bem feito, se você vê declaração essas de livre possibilidades, caixa com para certeza você vai para cobrar três médico, vezes eu mais acho do que que o não seria pessoal bem na um tua região foco está para isso, né? cobrando. Porque aí Porque já todo mundo entraria está outros, a concentrado atividade rural. muito no feijão com arroz, é fazer o imposto de renda, mas não vende esses agregados, né? Não consegue Exatamente. passar valor para o cliente. Porque é igual eu falo, né? A gente tem que parar de enxergar imposto de renda como preenchimento formulário. É isso. Ah, não, o cliente Mas fala, sabe qual é a não, mas a parada, minha é Vinícius? Que, por simplesinha, é exemplo, igual quando somente tu vai preencher o numa, formulário, né? sei Aí lá, você você, que vai, nem por nosso exemplo, tu já caso, né? sabe, Eu quando dou eu fui aquele mudar sorriso. aqui, Não, mas na eu realidade, não preenchimento entendi o formulário valor de um arquiteto. é o Não é mais porque a simples a se gente fazer, não quer né? E às pagar, é vezes, de porque repente, eu nem... nós que não entendemos do processo, por exemplo, eu chamei um arquiteto para fazer o meu escritório, o cara pensa até na posição da lâmpada que ele vai ligar a luz, e isso a gente... Então, se a pessoa que está nos apresentando um projeto, ele não consegue, eu acho que o problema está, por que você não está conseguindo cobrar mais? Porque você não está passando o valor que o teu serviço tem. Você vai dizer para ele, olha, aqui a gente acompanha a sua declaração, aqui se eu vou fazer uma análise preliminar, eu vou analisar se tem alguma coisa que você está fazendo de Exatamente. errado ou não. Aí aqui eu vou ver a tua situação fiscal, porque eu não quero que o senhor fique com débito, mas se o senhor quer ficar, é opção sua, mas eu estou te dando tantas X e X possibilidades de parcelamento, é isso que a pessoa vai enxergar. Agora, é o que eu falo, se nós não repassar isso, nós que somos detentores da informação, o cliente não vai pagar, ele não vai adivinhar, ele não sabe nem o que é um ECAC, não sabe nem o que é um parcelamento, muitas vezes ele nem sabe disso. E nós somos responsáveis por passar isso. E de fato, eu acho que o que você falou aí está perfeitamente É correto. aqui o que eu É a sempre gente falo. Se você saber não pensar diferente, cara, passar o nem vai valor começar o teu real escritório. do Tu vai nosso ficar reclamando a serviço, vida inteira que né? Porque contabilidade se não a dá gente dinheiro. Aí não essa começar a parada, pensar um pouquinho tu sabe que ela não diferente, existe, né? o cliente nunca vai Nada na enxergar vida dá dinheiro. diferente. Se você não quiser nada, eu falo isso. Ah, contabilidade não dá dinheiro. Advogado, se você não souber, não dá dinheiro. Engenheiro não dá dinheiro. Psicólogo não dá dinheiro. Nada. A única coisa que ainda dá um dinheiro, mais ou menos, certo, é médico. Porque é muita demanda para pouco profissional. Mas o resto, cara, se você ficar nessa paranoia, essa parada não dá dinheiro. Agora, você tem que saber fazer o negócio dar dinheiro. Porque se você não fizer, cara, nada adianta. Vinícius, agora o Instagram vai derrubar nós. Espero que sim, pelo menos da minha opinião e da parte dessas pessoas. Igual eu tô te falando, 9 horas da noite, no YouTube a gente está com quase 20 pessoas acompanhando, é quase uma sala de aula assim. Então eu acho que a gente já atendeu o nosso objetivo principal. Primeiro eu agradeço por te compartilhar isso, porque igual eu te falei, o que você vai falar? Nada, você não vai inventar nada, você vai dizer o que tu faz. A gente diz o que a gente faz e deu resultado. E se cada um soube aproveitar esse conteúdo, anotou e vai seguir esse passo a passo, vai ter bastante resultado. Por mim, cara, te agradeço infinitamente, porque esse conteúdo de hoje foi excelente. Se tiver alguma coisa ainda a complementar, sinta-se à vontade, mas eu acho que, pelo menos eu imagino que essas pessoas que estão com a gente aqui vão ficar extremamente gratas, né, para a gente estar compartilhando esse conteúdo aqui com cada uma delas. Não, Eduardo, assim, a única coisa que eu tenho a compartilhar aqui é em relação a conhecimento técnico do imposto de renda seria isso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de a gente bater esse papo, né, compartilhar um pouco aí do que um pouco a gente faz,
né? E é aquilo que eu falei, eu quero muito que nossos colegas de profissões, como um E assim, todo, pessoal, eu vou tirar, cresçamos depois eu vou juntos, botar no né? canal Porque do eu acho lá no nosso que canal do nos Telegram, tornamos vou mais tentar tirar fortes um print assim, dessa live entendeu? aqui. E Então, se você vocês pode me ter pedirem certeza que no muito, que eu depender conseguir de mim, convencer pode esse contar camarada comigo que aí está na sempre minha que frente, precisar. eu Estarei vou tentar inteiramente à roubar dele disposição alguns para modelos de contribuir aí e-mail que para a a gente possa classe. compartilhar para cada um de vocês para aplicar. Se vocês, eu vou colocar agora lá no meu canal, lá no Instagram, no meu e do dele. Se você comentar, eu quero esses modelos, aí vai ficar com o nosso amigo. Isso ele vai querer compartilhar. Eu não tenho isso, quem tem é ele aí que tenha. A gente vai compartilhar lá na nossa comunidade depois, na próxima semana. A gente vai te dar o feijão com arroz feito. Vinícius, está feito o pedido, se você puder, claro, né, dentro da sua realidade. Mas você tem que entrar lá no nosso Instagram e comentar. Eu quero. Se você quer esses e-mails, ó, conversa com esse cidadãozinho aí, que ele vai compartilhar. Eu tenho certeza que o coração dele é muito infinito para isso. Se eles quiserem, a gente põe lá, né? Pessoal, muito obrigado, cara. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente se vê amanhã. A gente tem live amanhã, live importante também. Esteja com a gente que é amanhã. Se Na estiver hora, fazendo meu parceiro, sentido para pode ter você, certeza. Vai eu depender acho que só o do nosso interesse do combustível é pessoal, cada um né? dos Se comentários. eles A gente realmente quer tiverem falar com cada um interesse, de vocês. O tá na Instagram já mão, botou na contagem hora. regressiva aqui. Pessoal, muito obrigado. Vinícius, até amanhã, cara. Obrigado pelo esse conteúdo aí.